Inteligência artificial. As histórias de ficção científica sobre máquinas com a capacidade de reproduzir competências humanas já deixaram de ser ficção há muito tempo. Em 2021, IA está presente no nosso cotidiano, especialmente no âmbito digital. A habilidade de sistemas autônomos em tomar decisões baseados em algoritmos, machine learning, big data e outros repertórios é facilmente constatada em um simples chatbot de uma loja, por exemplo, ou até mesmo naqueles robôs humanoides da Boston Dynamics, como aqueles que fazem parkour, você já deve ter visto. Mas o uso de IA também pode estar presente em situações mais sensíveis, como na oferta de crédito bancário, de planos de saúde ou até mesmo numa seleção de emprego. E é aí onde moram os riscos das discriminações e vieses para os quais a tecnologia pode ser direcionada. Bom, países de todo o mundo têm procurado tomar providências e regular o uso e desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial que sejam baseados em princípios éticos e com respeito aos direitos humanos. Essa discussão também chegou no Brasil. Aqui, em setembro, a Câmara dos Deputados aprovou o marco legal para o uso de inteligência artificial. Medida louvável, se não fosse a forma assodada como o debate foi feito. Em apenas 3 meses, se tramitou um projeto com poucas audiências públicas e pouca participação da sociedade civil. A Coalizão Direitos na Rede publicou nota alertando que essa matéria não pode ser regulada a toque de caixa e a superficialidade do texto atual, que agora vai ao Senado, não cobre a complexidade do tema. Para se ter uma ideia, o texto ignora as desigualdades e diferenças culturais do país, subestima as questões relativas à proteção de dados pessoais e entra em conflito com o regime de responsabilidade civil do ordenamento jurídico brasileiro. Bom, a gente vai explicar os problemas desse debate regulatório de IA aqui no Brasil com Ingrid Soares, coordenadora de inteligência artificial do Laboratório de Políticas Públicas e Internet, o LAPIM, e também com Christian Perrone, que é coordenador de Direito e Tecnologia do ITS Rio, ambas entidades integrantes da Coalizão Direitos na Rede. Eu sou o jornalista Enio Lourenço e esse é o Batalhas Digitais, episódio 17, Inteligência Artificial no Brasil. Vem com a gente que o Batalha já começou, bora lá! Salve, salve, audiência do Batalhas Digitais, salve Ingrid, Christian, Karen e Sheila, muito bem-vindos, bem-vindas. É um prazer a gente retomar o Batalhas Digitais aí nesse episódio 17 sobre regulação do uso de inteligência artificial. Mas antes eu vou fazer um pequeno parênteses, né, para explicar quem acompanha o Batalhas Digitais. A gente teve um hiato um pouquinho maior, né, na gravação desse episódio, porque a Coalizão Direitos na Rede, nesse mês de setembro, ficou deveras engajada, né, nessa luta contra a MP 1068, né, editada pelo governo Bolsonaro, também conhecida como a medida provisória das fake news. Então, eu acho que vale o registro, né, de uma vitória aí da democracia brasileira, né, uma resposta das instituições brasileiras para uma medida que visava mexer no marco civil da internet, tentar alterar algumas dinâmicas sobre moderação de conteúdo, e justamente por isso a gente vem com o episódio 17 do Batalhas Digitais um pouquinho mais tarde, mas estamos aqui, né? Estamos para falar não da SMP, deixa para uma próxima oportunidade, vamos falar sobre inteligência artificial, né? Ingrid e Christian, vamos falar sobre regulação dos usos de inteligência artificial no Brasil. Um debate que apareceu de forma super assodada, né, nesses últimos meses. A gente foi pego de surpresa aí, praticamente em 3 meses, tramitou com urgência na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara e foi aprovado ontem, né, a gente está gravando hoje dia 30, dia 29 de setembro, foi aprovado o primeiro texto na Câmara dos Deputados. Surpreendente, né, foi um substitutivo da deputada Luísa Canziani, do PTB do Paraná. O texto original é do deputado Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará. E, bom, esse texto acabou criando o que está legal da inteligência artificial. Ele, teoricamente, estabelece parâmetros para o desenvolvimento e uso de inteligência artificial pelo poder público,
por empresas privadas, por entidades diversas e por pessoas físicas no Brasil. Bom, o PL vai ao Senado agora e o texto também diz que a ideia é estabelecer princípios, direitos, deveres e instrumentos de governança. Bom, gente, dito tudo isso, eu quero saber, então, quero que vocês comentem para a gente se essa redação atual do projeto, que foi aprovada ontem, garante essas medidas que eu acabei de dizer, esses princípios, direitos, deveres e instrumentos de governança, e o que temos de positivo e de negativo nessa proposta de regulação até o momento. Ingrid, eu começo contigo, seja muito bem-vinda e é um prazer contar com a sua presença nesse episódio. Obrigada, Enio. Obrigada, pessoal. Eu aproveito para agradecer em nome do LAPIM, do nosso grupo de trabalho de inteligência artificial, pelo convite. Bom, destacando os pontos positivos, primeiro, que eu acho que essa nossa conversa vai ter um pouco mais de crítica, né? Mas destacando os pontos positivos, eu acho que vale a gente notar aqui, né, cumpre destacar, que foi uma iniciativa muito positiva. Então, eu lembro muito que no início das audiências públicas ainda estava tendo um debate sobre se era necessário ou não regular, se era necessário ou não ter uma lei, e hoje a gente já tem no Congresso Nacional pelo menos uma, né, convergência no sentido de que é necessário, sim, hoje ter uma lei de inteligência artificial para tratar dos riscos da tecnologia. Então, ao meu ver, falando de quem já está acompanhando essa discussão desde o início da estratégia brasileira também, foi um super ganho que a gente já tem esse ponto como superado, assim, entre aspas, né? Então, é um ponto positivo que eu acho que vale a pena a gente destacar aqui. E com certeza pretende trazer mais segurança jurídica, né? Vamos ver se de fato vai acontecer, mas é uma das intenções com esse projeto de lei. Contudo, como a gente já discutiu né, várias vezes, o PL ele é insuficiente e ele é insuficiente em todos os pontos que ele pretende abordar. Então, ele é insuficiente em princípios, ele é insuficiente em deveres, em direitos e instrumentos de governança. E isso é quase uníssono para as organizações da sociedade civil. Está muito aquém do que deveria ser e ainda precisa de muito tempo para debate. E o primeiro ponto que eu destaco aqui é justamente em relação ao que você disse, né? O PL, ele objetiva regular o uso e desenvolvimento e aplicação da inteligência artificial. Só que todo mundo que tem um pouco de conhecimento técnico sobre essa área sabe que isso é muito limitado. Então, o projeto de lei ele começa limitado desde a raiz, desde a origem, porque seria um projeto de lei que deveria, né, tratar do ciclo de vida inteiro da inteligência artificial. E o que é o ciclo de vida? Seria justamente as fases de design, a fase de planejamento, a fase de desenvolvimento, depois testes, implementação e monitoramento. Então, são muitas fases, né, um ciclo de vida muito duradouro, intenso, que a lei deveria tratar e não trata. Então, ela pega só 2 fases desse ciclo de vida e trata como se fosse de uma maneira geral, sendo que não é assim que deveria acontecer. Então, esse é o primeiro ponto que eu trago aqui para a gente discutir. Né? O segundo ponto, antes de passar para o Christian também trazer as considerações dele, é que apesar da lei ser declaradamente principiológica, ela falha em trazer muitos princípios. Então, a gente esperaria um rol de princípios muito mais robusto e muito mais detalhado, sendo que, né, até acompanhando a iniciativa da União Europeia, dos Estados Unidos, e a gente não encontra isso. Então, existem muitos princípios que não estão mencionados na lei. E eu posso citar aqui, por exemplo, o princípio da própria responsabilidade profissional, que trata que os profissionais que lidam com o ciclo de vida da IA, eles devem se pautar pela integridade científica, eles devem considerar os riscos a longo prazo que a inteligência artificial vai trazer para a sociedade. Então, essas seriam as minhas primeiras considerações sobre a pergunta. Ingrid, eu acho que você já começou muito bem aí. Se eu pudesse já fazer as minhas considerações, eu acho que a parte do ponto positivo, eu muito concordo contigo. Acho que o mais importante é que a gente colocou isso como uma grande discussão, né? Acho que mostrou que o Brasil vem com algum grau de seriedade numa discussão sobre uma das tecnologias mais importantes que a gente tem, não só de hoje, mas provavelmente desta e das próximas décadas. Então, faz total sentido que a gente tenha isso como um elemento extremamente positivo. Ainda mais se a gente levar em consideração
o quanto foi muito diferente o processo com a estratégia brasileira de inteligência artificial, né? Que começou com uma grande participação da sociedade civil e depois teve um hiato de tempo muito longo até a gente ter a publicação da estratégia brasileira, né? E além disso, a gente pode sempre comentar que a estratégia brasileira também, ela podia ter sido mais robusta, ela certamente tinha uma oportunidade muito maior de ter indicado melhor os caminhos do Brasil nesse sentido. E eu acho que a gente vê isso diferente, né? Quando a gente fala se uma demorou um tempo muito grande para a gente ter a estratégia brasileira, do outro lado, a gente teve muito rápido o processo de aprovação, pelo menos pela Câmara, né, desse PL, né? E se a gente comparar com outras iniciativas regulatórias do Brasil, historicamente, na área de tecnologia, elas sempre foram muito mais robustas, né? Não que essa não tenha tido espaço de debate, nós tivemos um espaço de debate, a gente tem que dar o braço a torcer que, efetivamente, muitos elementos da Câmara nos contactaram várias vezes, a sociedade civil, a academia, etc. Mas isso não é suficiente para a gente gerar um consenso robusto sobre uma série de elementos que são extremamente importantes para a gente entender o futuro da inteligência artificial, né? E vamos lembrar, inteligência artificial não é a mesma coisa que você falar de carro, não é a mesma coisa de você falar de uma tecnologia específica que, de certa forma, ela consegue se estabelecer em si mesma, né? Inteligência artificial é muito mais próximo de dizer, vou regular eletricidade, e eu não estou dizendo energia elétrica, estou dizendo eletricidade, do que efetivamente regular o carro. Então, ela atua em diversos âmbitos da sociedade e da economia. Então, a gente tem que entender que ela está nos dois elementos, né? E com isso, eu acredito que teria valido muito a pena se esse debate que a gente fez em 3 meses, ele tivesse sido um debate muito inicial, fosse um pontapé inicial para a gente realmente pensar em uma série de elementos robustos. Começando pela conceituação de inteligência artificial, eu acho que houve um grande ganho assim, do projeto inicial até o projeto como foi aprovado, mas teria sido muito mais interessante que esse conceito tivesse tido uma discussão robusta, sociedade participando, artigos debatidos, tendo um espaço para workshops, um espaço efetivamente como foi, por exemplo, o processo do Marco Civil da Internet, que o ITS, né, que eu como coordenador da área de tecnologia do ITS, participei muito ativamente desse processo, né, a organização esteve lá desde o início ali, então seria interessante que a gente tivesse tido algo similar. E agora eu entro em alguns elementos sobre pontos positivos e negativos, no sentido de, a Ingrid muito bem falou sobre os elementos principiológicos. Aí, vamos fazer um parênteses. O fato de ter elementos principiológicos, de a lei ser um marco, é extremamente positivo. Mas o fato de quais são os princípios e aí a maturidade dos princípios vis-à-vis a tecnologia de inteligência artificial que ele está tentando regular, isso poderia ter sido muito maior. Né? Porque sempre que a gente fala de princípios, eles, por sua natureza aberta, vale uma compreensão social de para onde esses princípios querem levar. É por isso que o debate é tão importante nessa situação. Então, em pontos específicos da lei, eu gostaria de ter visto, efetivamente, uma maior clareza da concentração, da densidade desses princípios e como elas vão ser aplicados na lógica. E ali também, a lei ela fala muito de princípios, diretrizes, ela vai com uma série de elementos abertos que teria também valido a pena a gente entender o que cada um efetivamente quer dizer para a estruturação da lei. Por último, o último elemento, tá, que eu gostaria de falar é que, por exemplo, muitas vezes a gente diz que essa lei foi pensada e cotejada com a estrutura da lei europeia, o que tem, em parte, um elemento de grande verdade. Mas existe uma grande diferença aqui, e que vale a gente pontuar. A lei europeia, muito claramente, muito conscientemente, foi uma lei pensada para pensar na segurança, tá, de produto e serviço. Ela foi pensada desse contexto, nessa lógica de estruturação. Então, quando a gente fala em abordagem de risco do ponto de vista do regulamento proposto na Europa, a gente está falando disso, dessa estruturação de uma lei pensada com base em produto e serviço. No Brasil, fast forward para cá, passamos para esse momento aqui no Brasil, ela não necessariamente é pensada dessa forma. Tem abordagem de risco, muito bem, isso é super importante, mas ela não é uma lei pensada de início a fim, pensada nisso em risco, baseada em segurança de produto e serviço. Tá? Por isso ela é muito diferente. Por isso elas são dois elementos, são dois bichos
completamente diferentes aqui. E valeria a gente ter pensado em algo muito mais próximo, muito mais dialógico com a estruturação do pensamento regulatório europeu. Acho que essas são as minhas primeiras considerações também, e é um grande prazer estar falando aqui com vocês. Bom, a gente tem uma participação também para comentar esse tema para a gente. Solta aí, Rafael, por favor. Oi, eu sou o Bruno Bioni, um dos diretores fundadores da Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa. Como vocês estão sabendo, recentemente, agora na quarta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei, o 2120, que se mostra uma iniciativa, uma proposta de regulação sobre inteligência artificial no Brasil. E aí, esse projeto de lei ele é positivo ou negativo? Na nossa avaliação, no Data Privacy Brasil, e também da própria coalizão Direitos na Rede, o saldo ele é, na sua grande maioria, extremamente negativo. E acho que a gente pode fazer essa avaliação olhando para 2 eixos principais. O primeiro dele é quanto à forma desse projeto de lei. Se a gente compara a maneira pela qual ele tramitou, a maneira pela qual ele contou com participação pública, frente a outros projetos de lei que se tornaram efetivamente leis e que procuraram enfrentar desafios muito complexos para a governança de tecnologias, como foi o Marco Civil da Internet, como foi a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, dá para dizer que poderia ter tido um melhor debate público. A gente sabe que a audiência pública não é o único instrumento à disposição do parlamento para colher contribuições. Por exemplo, poderia o texto ter sido colocado na plataforma de debate existente na Câmara, onde qualquer cidadão, mesmo aquela pessoa que não conseguiu participar de audiências públicas, poderia ir lá e contribuir, colaborar. Isso foi adotado nesses duas leis que vieram a ser aprovadas, como a própria LGPD e o Marco Civil da Internet, que inclusive contaram com várias consultas públicas antes mesmo da questão chegar no Congresso Nacional. E também dá para dizer que, quantitativamente, se comparar o número de audiências públicas que aconteceu em torno desse projeto de lei também foi muito abaixo daquilo que a gente conseguiu experimentar quando a gente estava debatendo o Marco Civil da Internet e a própria Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Por exemplo, com a LGPD, foi criada uma comissão especial só para tratar desse projeto de lei, tamanha a complexidade dele. Então, durante 2 anos, a gente teve uma série de audiências públicas, rodadas de audiências públicas, tematicamente planejadas para que a gente pudesse ter uma maior contribuição da própria sociedade. Então, na forma, o projeto de lei ele deixou muito a desejar porque ele não esgotou todos os instrumentos de participação pública à disposição do parlamento brasileiro. Com relação ao conteúdo, também o projeto de lei ele é problemático. Se a gente tenta espremer e fazer um diagnóstico do início ao fim do projeto de lei, a gente percebe que ele é muito e excessivamente principiológico. O que eu quero dizer com isso? Existem princípios ali, e inclusive muito bem redigidos, mas que quando a gente olha para o restante da lei, a gente não vê e não enxerga nenhuma medida ou instrumento de governança para operacionalizar essas intenções firmadas nesses princípios. Então se fala muito em ter sistemas de inteligência artificial seguros, ter sistemas de inteligência artificial que sejam benéficos para a sociedade. Mas essas intenções elas não serão materializadas, elas não serão operacionalizadas, e esse é o problema do projeto de lei, porque ele não aloca direitos e deveres. Direitos para nós, cidadãos, como por exemplo até mesmo com relação à explicação de decisões que serão automatizadas com relação a sistemas de inteligência artificial, deveres para quem prototipa essas tecnologias, como por exemplo, deve ou não existirem relatórios ou avaliações de impacto sobre direitos humanos, uma vez que você lança no meio ambiente um sistema de inteligência artificial, por exemplo,
para analisar se determinada pessoa será ou não elegível para um Bolsa Família. Por exemplo, se uma empresa adota sistema de inteligência artificial para automatizar o seu processo seletivo. Essas situações são de alto, médio ou baixo risco? Deveriam vir acompanhadas desse tipo de avaliação? Por exemplo, outra coisa que poderia ter sido debatida e incluída nessa proposta. Seria bem desejável um conselho multissetorial, justamente para que a gente pudesse ter um espaço institucionalizado para discussões e, sobretudo, para que a própria sociedade civil organizada, a academia, terceiro setor e o próprio setor privado pudesse dialogar com o governo para se pensar sistematicamente numa política pública para fins de estruturar um plano nacional de inteligência artificial, também não existe na proposta do jeito que está. Então, na forma e no conteúdo, é um projeto que ainda tem muito a melhorar e que a gente espera que a gente possa fazer esse debate de uma maneira, num ritmo mais adequado, agora no Senado Federal. Maravilha, gente. Acho que é uma boa introdução aí, né? E a gente pode seguir por alguns eixos agora, né? Do texto mesmo, algumas críticas que foram feitas ao texto. As entidades de vocês também, né, contribuíram durante o processo. A própria coalizão também soltou uma nota técnica aí no final do mês de setembro. Inclusive, eu sugiro aí que o pessoal que está ouvindo ou assistindo o nosso podcast procure lá no nosso site direitonaRede.org.br. A nota se chama Inteligência Artificial não pode ser regulada a toque de caixa. Superficialidade do texto não cobre a complexidade do tema. Bom, o título diz, então, a crítica que a gente destacou, né, alguma das críticas, mas tem vários pontos, né? Eu quero tocar um desses pontos com vocês agora nessa segunda pergunta. Qual é a questão, né? O que eu formulo para vocês? Com um marco regulatório que não abarque essa complexidade, né, essas nuances de um tema tão dinâmico como inteligência artificial, e a gente, na CDR, nessa nota que a gente produziu, a gente manifestou preocupação com um aprofundamento de discriminações e exclusões de parcelas da sociedade mais vulneráveis num contexto de automação de desigualdades, ou seja, ocasionada pela expansão do sistema de inteligência artificial. Isso, claro, para quem já possui acesso precário à internet, por exemplo, ou no contexto mesmo de opressões que se reforçam na internet, né, nas redes sociais, especialmente. Então, eu queria saber de vocês, é um risco factível para vocês, essas discriminações e exclusões num texto, num marco regulatório de IA tão superficial? O que o PL 2120, agora indo para o Senado, pode fazer para minimizar esses problemas, né? Uma vez que essa dinâmica de desenvolvimento de IA é tão rápida, né? É tão dinâmica mesmo e surge na rede ao tempo todo. Como que a gente consegue controlar, regular essa tecnologia? Ingrid, contigo. É uma pergunta que a gente discutiu muito, né, entre as organizações da CDR. Eu acho que, enfim, não tem uma resposta. Tem uma resposta certa, que é claro, existem esses riscos, eles precisam ser endereçados urgentemente pelo Senado, mas, assim, é um espectro de riscos que são muito grandes, né? E variam muito, eles se intensificam a partir do sistema de tecnologia que a gente está olhando. Então, eu costumo dizer bastante que os sistemas de inteligência artificial, eles são um reflexo da nossa humanidade. Então, quando a gente olha para a nossa realidade aqui no Brasil, a gente vê, enfim, discriminação, práticas de preconceito sendo intensificadas cada vez mais, é natural que os sistemas de inteligência artificial, se não colocássemos entraves para isso, eles vão reproduzir na mesma intensidade as práticas da discriminação que ocorre hoje. Então, cabe a nós, nesse momento, sim, continuarmos pressionando o Senado para eles incluírem salvaguardas a todos esses riscos que a gente está lidando, né? Então, na nota técnica que o Lapin fez, a gente, inclusive, fez uma sugestão para a inclusão do princípio da igualdade no rol dos princípios, né? E por quê? Porque tem uma diferença sutil entre o princípio da equidade e o princípio da igualdade quando nós tratamos de inteligência artificial. A equidade, ela olha para todas essas discriminações que acontecem, enquanto a equidade, ela fala como que nós vamos endereçar
as desigualdades, né? Então, como é que a gente vai colocar pessoas que estão em patamares diferentes com as mesmas oportunidades? E a gente não vê em momento nenhum reflexos disso, dessa discussão que é tão intensa, que a gente debate há anos no PL. E é muito importante a gente começar a discutir isso pela própria noção de direitos. Quais são os direitos dos usuários? Como que os usuários vão garantir que eles não vão ser alvos de desigualdades sociais, de perpetuação das desigualdades sociais, políticas e econômicas? Então, claro, inserir um princípio da igualdade é fundamental, mas é um primeiro passo para uma discussão muito mais robusta que a gente vai ter que ter no Senado, inclusive adicionando instrumentos de governança e de transparência que sejam muito mais robustos do que a gente tem hoje no PL. Christian? Claro. Muito bem, Ingrid. Eu concordo muito bem que existe uma diferença entre não discriminação, como está aparecendo no texto, e a ideia de igualdade, né? Na realidade, eu até diria que existe algo um pouquinho mais amplo, né? Muito se fala de não discriminação e dos vieses que podem existir do ponto de vista da inteligência artificial, mas na realidade existem, do ponto de vista do Brasil, do sul global como um todo, a gente tem que pensar que não é só viés a questão, não é só discriminação a questão, é uma questão de potenciais exclusões e potenciais perdas de diversidade que podem existir, né? A gente, no ITS, a gente falou muito claramente no que o PL deveria enquadrar questões de não exclusão e de diversidade. E diversidade deveria existir do ponto de vista também por todo o ciclo, né? E, ao mesmo tempo, deveria ser pensado particularmente do ponto de vista de desenvolvimento e implementação e monitoramento, o quanto isso pode causar exclusão, né? Muito bem colocado pelo Enio aí na sua pergunta, a gente tem que falar dos grupos marginalizados e particularmente da falta de infraestrutura que pode existir e que pode levar a uma ainda maior marginalização de partes significativas da população brasileira, né? A gente já tem uma diferenciação no Brasil de norte e sul, nós temos uma diferenciação no Brasil entre dentro das próprias cidades, entre cidade e interior, nós temos diferenciação entre classe social, entre grupos sociais, entre questões raciais. Tudo isso tem que ser endereçado não somente do ponto de vista de grupos protegidos, que seria o caso de discriminação, mas também endereçados do ponto de vista de quanto eles já automaticamente, mesmo não por uma questão de proteção do seu grupo, também seriam impactados de uma maneira negativa. Por que eu digo isso, por exemplo, né? Acesso à internet não é algo que necessariamente é uma questão de grupo protegido. Claro, alguns grupos protegidos têm são mais impactados pelo fato de acesso à internet, por exemplo. Mas não é uma questão de discriminação em sentido estrito, em sentido que está o princípio ali aparente, mas é uma questão de exclusão. Então, se você utilizar, por exemplo, uma inteligência artificial baseada em acesso à internet para você entregar benefícios públicos, por exemplo, né, você corre o risco de parcelas significativas da população que não são necessariamente para um grupo protegido estarem excluídas. Isso a gente percebeu, por exemplo, no contexto da pandemia, logo no início, tá? Na questão do benefício emergencial, por exemplo, né? Quanto da população não teve uma enorme dificuldade de ter acesso ao benefício emergencial, meramente por quê? Porque o seu sistema de celular não pegava direito, não tinha acesso à internet direito, ou eram pessoas que não necessariamente estavam tão acostumadas a utilizar aquele tipo de aplicativo, aquele tipo de serviço público pela via digital. Imagina isso se potencializando com o uso de inteligência artificial e uma série de outros benefícios públicos, serviços públicos de um modo geral. Então, eu acho que é necessário também incluir essa visão de não exclusão e incluir uma visão de incluir uma visão de diversidade. Por quê? Muitas das inteligências artificiais estão sendo usadas no Brasil, elas vêm de um ponto de vista do exterior. O Brasil é talvez um dos maiores consumidores no dia de hoje de ferramentas de inteligência artificial de outros países. Ainda em muito menor escala, a pesquisa e o desenvolvimento de inteligência artificial no país. Né? Sendo assim, diversidade, do ponto de vista da diversidade, só para dar um exemplo, a diversidade étnica brasileira é muito pouco comum em outros países do mundo. A tendência natural é de nós termos um grande problema de falta de acuidade, falta de precisão, de não incluir questões fundamentais, locais específicas, questões específicas do ponto de vista da diversidade brasileira. Tanto a diversidade física, étnica, mas como uma diversidade cultural brasileira especificamente. Então, tem que o PL, particularmente do ponto de vista da utilização de ferramentas de inteligência artificial pelo setor público, tem que incluir essa visão de diversidade. E aí eu mostro, por exemplo,
quando a gente fala, por exemplo, do Conselho Nacional de Justiça, falando sobre o uso de inteligência artificial no judiciário. Ele, no artigo 30 de uma das suas, artigo 20 de uma das suas resoluções, ele fala justamente, desde a concepção de uma ferramenta de inteligência artificial, deve existir um grupo de diversidade, você tem que ter um comitê de diversidade. Por que essa lógica está numa resolução do Conselho Nacional de Justiça, mas não está no marco que trata de como a inteligência artificial deve ser pensada? Pelo menos do ponto de vista de uso para o setor público, eu acho que isso é fundamental. E, por último, eu diria que a Ingrid está muito correta, né? Os princípios são um ponto de vista, o pontapé inicial de uma série de garantias e salvaguardas que têm que estar presente, particularmente naqueles sistemas de inteligência artificial que vão ter alto risco, né? O fato de a gente não ter a ideia de abordagem de risco do início ao fim da lei, estruturado como, por exemplo, no sistema europeu, nos deixa com alguns buracos de a gente estar regulando globalmente uma tecnologia que tem riscos muito díspares, né? Eu acho que seria muito interessante a gente pensar que tipo de salvaguardas devem existir, e talvez seja uma questão que o Senado vai poder interessar, ou talvez seja algo que a gente efetivamente vai ter que batalhar, sociedade civil, comunidade como um todo, para realmente ter isso de uma maneira mais significativa. Maravilha, excelente. Eu fiquei pensando aqui, Christian, que o projeto foi aprovado ontem por maioria, né? Se não me engano, 415 votos, assim, foi uma lavada. E eu pensando nessa história de diversidade, né? O Congresso deveria representar essas diversidades e sequer chamar a atenção. Então, acho que vale essa crítica, né? Reforçar essa crítica, reforçar a forma apressada, né? Porque, enfim, né? Um tema com muitas nuances. Mas eu vou colocar vocês em outra enrascada agora, Ingrid. Eu quero saber de dados pessoais agora. Outra crítica que especialistas vêm levantando, a própria coalizão também tocou no tema, é sobre essa não convergência, né, entre LGPD e regulação de IA. Então, um dos trechos que a gente colocou na nota diz respeito que eventualmente, esse PL 2120 pode modificar temas que estão sendo consolidados ainda na LGPD, né? Porque a LGPD está entrando em implementação agora. Então, quero saber o que a gente tem, assim, quais são os instrumentos que a gente pode, sei lá, se apropriar da LGPD para trabalhar em harmonia, né, com a regulação de IA. O que pode avançar nesse debate com proteção de dados que está faltando nesse momento no PL 2120? É uma pergunta bem complexa, a gente poderia ficar falando só sobre esse assunto, porque, de fato, o PL, do jeito que ele foi aprovado, ele peca, ele falha com a LGPD. E aí eu aproveito para destacar 3 pontos, porque eu afirmo isso, né? O primeiro, faltou incluir a NPD nessa discussão. A NPD que teria um papel fundamental, inclusive com base na experiência prática que ela está tendo hoje, com as ações educativas, ela conseguiria afirmar e trazer um conhecimento, assim, único para esse momento de edição do marco legal. Então, tem a ausência da NPD, inclusive para se manifestar quanto à possibilidade da NPD pegar para si essa matéria, regulamentar essa matéria, foi um ponto que o Senado precisa enfrentar, e se a gente não fizer nesse momento, a gente corre o risco de, no futuro, dar um passo maior que a perna e aí, enfim, o marco legal só virar letra morta. Esse é um risco que a gente está correndo aqui. Mas, voltando para o foco na Lei Geral de Proteção de Dados, a lei que foi aprovada ontem na Câmara dos Deputados, ela menciona a LGPD em um momento, que é fundamento para o marco legal de IA ser harmonizado com a LGPD. O que isso nos diz? Na prática, não nos diz muito, certo? Como que é ser harmonizado? Quais dispositivos vão ser harmonizados? E se tiver um problema, um risco concreto, uma situação concreta, que tiver competências de várias situações, vários órgãos, como é que a NPD vai lidar com isso? Vai ser do jeito que já está lidando? Ou deve ter um outro parâmetro para análise de risco? Então, harmonizar com a LGPD diz pouca coisa para nós em comparação com toda a magnitude do tema que é a inteligência artificial. E aí eu destaco 2 pontos, né? O primeiro diz respeito à intervenção, controle humano das decisões automatizadas.
Então, a LGPD no artigo 20, a gente sabe que ela traz essa previsão de revisão, né, das decisões automatizadas, e isso já está impactando o sistema de inteligência artificial. Esperávamos que a lei, o marco legal de IA, trouxesse um posicionamento que ou, né, reforçasse o que já estava escrito na LGPD, ou colocasse um outro parâmetro. Porque nós temos, de um lado, a LGPD falando que o usuário tem o direito de pedir a revisão dessas decisões, não menciona se a revisão é feita por um humano ou por outro sistema, então um ponto que foi discutido durante a elaboração da LGPD, que não foi retomado no marco legal. E, em comparação, mês passado, o Ceará aprovou uma lei que regula a inteligência artificial, estabelece princípios diretrizes, que no artigo 3º fala que, em todos os casos, deve haver supervisão e a fiscalização humana. Então, a gente tem a LGPD de um lado dizendo uma coisa, o marco legal ausente, omisso, e leis estaduais que regulam a inteligência artificial, desconsiderando as fronteiras extraterritoriais da matéria. Então, como não trabalhar essa intersecção com a LGPD? Nós precisamos de uma resposta, né, para isso. É algo que impacta o cotidiano dos usuários, nosso, de qualquer um, todos os dias. É algo que a gente precisa de uma resposta, de um posicionamento. E o segundo ponto, terceiro ponto que eu queria trazer aqui, diz respeito aos incidentes de segurança e vazamento de dados quando a gente está falando de sistemas de inteligência artificial. Como que nós vamos lidar caso tenha um incidente de segurança, um ataque hacker e um carro autônomo? Isso, sim, estamos lidando com riscos da vida humana que vão além de qualquer noção que a gente tenta, que o marco legal traga para a gente. Então, são pontos que estão previstos na LGPD, são discussões, enfim, caríssimas para nós, que em momento nenhum foi levantado pelos deputados na votação, em momento nenhum foi proposta de emenda, né? Então, são alguns pontos que eu queria trazer para o debate em relação à LGPD e à interferência, né, com os dados pessoais aqui. Excelente, Ingrid. Christian? Claro, não, assim, eu acho que a Ingrid mencionou, acho que o ponto que eu mais queria chamar a atenção, né, que é a questão, o arranjo institucional que a gente tem que pensar, né. Quando a gente está tratando de uma tecnologia como a inteligência artificial, que ela é tão transversal, de tantos elementos da nossa sociedade, é muito difícil da gente ter previamente um arranjo institucional pensado numa única lei que teve 3 meses para ser debatida, né? Então, talvez a maior dificuldade que a gente vai ter se essa lei passasse dessa forma como está no Senado, seria realmente como estruturar o arranjo institucional para implementar essa lei, né? Qual é o papel da ANPD nesse processo? A Ingrid falou que a ANPD não participou, talvez, do processo de discussão. Aí eu não saberia falar tanto nesse contexto, mas o que eu certamente digo é que a ANPD tem que participar do processo de implementação dessa lei, certamente, né? E, do ponto de vista da LGPD, claramente ela diz que, em questões de proteção de dados, quem é rei é a ANPD. Mas como que a gente vai ter isso nesse contexto? Imagine que a gente está falando de uma ferramenta de inteligência artificial que vai ser utilizada para diagnóstico de imagem na saúde. Tá? Quem é que deve falar aí nessa questão? Quem é que deve regular essa situação? Vai ser a Anvisa? Vai ser o Ministério da Saúde? Vai ser a ANPD? Claramente, eu imagino que é um arranjo institucional que, obviamente, tem que ter todas essas pessoas, esses órgãos, todas essas instituições envolvidas. Mas e na dúvida, qual deles é que deve ser superior? Quem deve liderar o processo de regulação dessa discussão? Isso vai ser uma dificuldade muito grande no futuro, que vai ter que ser resolvida de alguma forma, por um arranjo institucional que deixe isso, ao mesmo tempo, flexível, mas também que dê um certo grau de segurança jurídica para a gente entender no futuro. O segundo ponto que a Ingrid mencionou, ela começou a falar sobre justamente o artigo 20 da LGPD, que trata sobre decisões automatizadas, né, e o direito a um recurso, né, uma revisão feita dessas decisões automatizadas. Eu até daria um passo a mais, né, eu gosto sempre de dizer que a LGPD ela traz uma diretriz tão forte de transparência que efetivamente ela, de algum grau, ela cria um direito à transparência, um direito à explicação que envolve também ferramentas de inteligência artificial. Tá? No mínimo, a transparência tem que ser boa o suficiente para as pessoas tomarem decisões próprias sobre o uso ou não de ferramentas de inteligência artificial e os impactos que isso pode ter para essas decisões automatizadas para o dia a dia delas, né? Então, eu acredito que a parte que trata de transparência
no projeto de lei que foi aprovado agora pela Câmara, ela podia ter focado também nesse grau de transparência necessária que está próximo, para aproximar da LGPD, né? A gente fez uma das nossas colocações é que deveria falar sobre transparência nos casos de proteção de dados, né? E isso seria interessante a gente ver se o Senado vai conseguir ligar esses dois elementos, porque eu acho que transparência é o elemento principal para que não só os indivíduos em si possam atuar frente a situações complexas em que ocorra o uso de inteligência artificial, como também a sociedade como um todo, particularmente nós da sociedade civil, para poder atuar, para a academia poder atuar, para o corpo técnico poder atuar também, e obviamente também para as empresas entenderem que eles devem melhorar, ter esse diálogo aí de uma maneira extremamente positiva, né? E, por último, para a atuação do próprio Estado. Quanto mais a gente puder ter uma transparência clara de como são utilizados, quais são os dados, quais são os impactos, melhor vai ser para a gente ter uma utilização saudável e responsável de inteligência artificial. Por isso que eu diria transparência, no caso, mais que tudo, de proteção de dados pessoais ou do uso de dados pessoais para ferramentas de inteligência artificial é crucial para o futuro do bom uso de inteligência artificial no Brasil. Legal, Christian. Eu vou aproveitar o seu gancho de transparência, mas vou acompanhar a transparência de um outro predicado, de transparência algorítmica. E esse é um debate que está aparecendo não apenas nessa discussão de IA, mas aparece na discussão de regulamentação de plataformas, aparece em muitas discussões relacionadas à internet, porque, enfim, né, é mexer num vespeiro, né, numa caixa preta ali, que envolve segredos comerciais, que envolve, enfim, toda uma dinâmica aí de um ecossistema. Então, eu queria saber de vocês, é um tabu falar em transparência algorítmica num projeto de lei como esse, para regular a inteligência artificial, correndo o risco, por exemplo, de coibir a inovação ou de afastar desenvolvedores do país? O que vocês pensam disso? E também, quais são as boas práticas de regulação de inteligência artificial, além da europeia, que vocês mencionaram mais de uma vez, que estão ocorrendo nesse momento no mundo? Ingrid, contigo novamente. Beleza, é uma ótima pergunta. Eu gosto muito de falar de transparência algorítmica e eu acredito não ser um tabu. E pelo menos não deveria ser, e acredito que o nosso papel aqui é reforçar que não é um tabu e que nós precisamos sim falar sobre transparência algorítmica. Então, muito se fala que transparência é incompatível com o avanço tecnológico e com inovação. A gente escuta isso de muitos lados, né? Mas se realmente o fosse, nós não teríamos a indústria 4.0, nós não teríamos a revolução industrial, nós não teríamos vários dos paradigmas que a gente já ultrapassou. Então, como afirmar que a transparência ela é um impeditivo da inovação tecnológica, considerando onde estamos? Entende? Por isso que eu acho não ser um tabu, e se for, nós precisamos reconsiderar isso, porque países como os Estados Unidos, a China, a própria União Europeia discute isso há muitos anos, enquanto o Brasil toma como um tópico sensível e toca às escondidas, né? Então, acredito que o nosso papel aqui é, sim, trazer os riscos da transparência algorítmica e reforçar que existem mecanismos de governança concretos para endereçar essas questões, claro, respeitando o segredo industrial e comercial. E por isso que assim, não vai afastar os investidores, porque assim, os investidores lá na Europa e nos Estados Unidos já discutem sobre isso. O Brasil precisa estar ciente de quais são os requisitos e o nível de maturidade desse debate lá fora. Por isso que eu acredito que o PL, do jeito que foi aprovado, ele impõe, né, a necessidade de código de conduta, ele traz também avaliação de impacto, mas de uma forma muito superficial, uma forma muito iniciante, né? A gente precisa discutir como é que vai ser dado esse código de conduta, quais são os parâmetros, quais são os parâmetros desse relatório de impacto, quando a gente está falando de inteligência artificial, que é muito diferente do relatório de impacto que a gente tem na proteção de dados. Então, vai ser um trabalho muito de conscientização e educação também, quando a gente tiver esses instrumentos de governança na prática, né? Quando a gente olha para as grandes empresas de tecnologia, a gente pensa Google, a Microsoft, todas essas empresas, elas já têm quadros, comitês de ética e transparência algorítmica muito bem consolidados.
Então, eles têm já uma carta de intenções, eles têm parâmetros que são trabalhados há anos e por filósofos, engenheiros, pessoas de todas as áreas. Mas trazendo isso para a realidade no Brasil, que é a realidade que a gente quer fomentar, né, o desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial, como adaptar essa realidade que é inerente às grandes empresas de tecnologia, às startups, às pequenas empresas que, né, estão começando a trabalhar com sistemas de inteligência artificial. Então, ao meu ver, o PL ele foca muito em preocupações de empresas já consolidadas, mas nós precisamos trazer essa discussão e essa adaptabilidade para empresas menores e ensinar, né, como que a gente vai dialogar isso com os riscos e as preocupações da sociedade civil. Aqui eu acho que aqui está no centro do que eu estava querendo dizer, a necessidade de ter uma grande discussão e de ter uma consolidação desses grandes princípios, esses princípios cardinais, na realidade, de qualquer regulação de inteligência artificial, né? Falar de Tantman é falar de muitas coisas, né? É falar de uma coisa que até virou, como você bem colocou, virou até tabu, justamente porque existem muitas concepções, muitos elementos aí quando a gente está falando de transparência algoritmo. Muito disso a gente não tem discussão, a gente não tem dúvida de que é super importante e que deve existir. A gente deve entender, no mínimo em linhas gerais, como a inteligência artificial ela impacta no nosso dia a dia. Esse tipo de transparência, eu acho que não teria dúvida nenhuma que todos os atores, ou então a não ser atores muito pontuais, não estariam de acordo. Mas a grande questão é, em que contexto essa transparência? Quais são os elementos? Quais são os critérios? O que efetivamente a gente vai dizer de transparência? E aí, como diz aquela brincadeira norte-americana, né, o diabo está nos detalhes, né? Então é justamente esse o problema. É por isso que a gente precisava de uma discussão mais consolidada e que podíamos gerar uma compreensão exatamente quando a gente colocasse transparência algorítmica dentro de uma lei. Hoje, eu digo, olha, como a gente não sabe efetivamente, na prática, o que deveria ser transparência algorítmica, talvez seja melhor não ter isso na lei. Mas uma série de elementos devem ter, como, por exemplo, o modo como foi estruturada a LGPD para gerar transparência, né? Eu falei, obviamente, na questão da transparência vis-à-vis a utilização de dados pessoais, mas a estrutura lógica da LGPD é da seguinte forma: você permite revisão, ou seja, você obriga a entrega de algumas informações para que a pessoa consiga entender como foi feita aquela tomada de decisão, tá? Você obriga também as empresas a permitirem esse espaço de contestação, ou melhor, de diálogo com os seus usuários, né? Então você permite isso. E do outro lado você diz, olha, eu garanto que segredos comerciais, propriedade intelectual deva ser resguardado, porque isso é importante. É isso que, na realidade, está por detrás de todo o medo, digamos, da iniciativa privada, de, olha, eu não quero transparência algorítmica porque pode ferir o meu modelo de negócio, o meu negócio em si. Tá? E se isso você garante, tá, você já, de alguma forma, já tem 50% a 70% da objeção retirada. As outras questões mais complexas, tá? É o momento em que você tem que ser transparente. Será que eu tenho que ser transparente no momento que eu estou pesquisando a ideia de fazer uma inteligência artificial? Eu acho que em alguns casos, certamente. Outros, tanto. Né? Por exemplo, se eu quero estabelecer um chatbot para algo muito simples da minha empresa, será que eu tenho que ser transparente? Será que eu tenho que ter essa obrigação? Menos. Talvez algum grau de transparência, certo. Mas será que desde o início eu estou querendo discutir? Talvez não. Mas certamente, do ponto de vista do Estado, tá? O Estado resolveu que ele vai contratar um chatbot. Aí eu já penso que sim. Por quê? Porque esse chatbot pode ter um impacto no quê? No que ele vai prestar de serviço vis-à-vis. Tá? O governo vai contratar um sistema de previsão de onde vai acontecer um crime. Aí eu já primeiro digo que não deveria. Mas, em segundo lugar, ele certamente deveria ter transparência de como qualquer organismo ou qualquer sistemática for ser utilizada. Né? O governo vai contratar um sistema de inteligência artificial para alocar fundos. Certamente você tem que ter transparência de quais são os critérios que são utilizados dentro desse sistema, qual é a lógica, como foi testado. Tá? Por quê? Porque isso vai impactar diretamente na sociedade. É por isso que quando a gente fala de inteligência artificial, né, é muito difícil você dizer isso de uma maneira tão ampla e com todos os atores nesse momento. Né? Por isso que é importante, é fundamental para um futuro próximo a gente ter essa discussão
plena para que esses conceitos que eles têm, são porosos, tá? Eles têm um certo grau de consolidação, um certo grau de maturidade para todos os players, todos os atores da sociedade poderem entender o que colocar esse conceito, esse princípio dentro de uma lei, marco como essa quer dizer, para que eles se sintam confortáveis de, olha, não, realmente eu sei que eu consigo arcar com isso, eu sei que isso vai me dar um custo nesse momento, mas também vai me dar esse ponto e essa oportunidade, né? Então, o mais importante era justamente isso, consolidar o que a gente quer dizer com transparência algorítmica e em que casos são completamente necessários, em que momento ele vai ser completamente necessário. Legal. Nossa, gente, são muitos elementos, assim, uma hora de conversa que a gente está tendo aqui, eu pensando como que a Câmara aprovou esse texto em 3 meses, né? Em uma hora aqui eu estou fritando aqui minha cabeça e pensando na complexidade desses elementos e a falta de discussão. E isso que a gente está... Nosso podcast, nosso Batalhas Digitais é para um público já segmentado, né? Que trabalha com os direitos digitais. Imagina para a sociedade brasileira como um todo. Mas vamos lá, gente. Encaminhando para os finalmente, eu acho que vocês mencionaram no início, não sei se foi Ingrid ou Christian, sobre a estratégia brasileira de IA, que foi aprovada em abril, aí, depois de algumas consultas públicas, né? Teve um processo um pouco mais largo, né? Vamos dizer assim, do que esse PL 2120. E eu queria que vocês contassem, então, o que ficou desse documento, qual que é o saldo final dessa estratégia brasileira de IA, editada pelo governo federal. Ingrid? A estratégia brasileira de inteligência artificial, ela foi construída a, enfim, passos largos. Ela foi um processo que envolveu vários setores da sociedade e era o que a gente estava esperando para o marco legal da inteligência artificial com base nessa experiência que a gente teve com a própria estratégia, né? Ela é tecnicamente muito correta, ela contou com a ajuda de especialistas da área técnica e trouxe uma super bagagem para até a elaboração de notas técnicas, comparação com o texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Então, do ponto de vista técnico, ela é muito satisfatória. O que a gente não viu, em certa medida, no PL que foi aprovado, né? Então, 2 documentos que deveriam se complementar, na realidade, eles aparecem como 2 coisas separadas, né, para quem está lidando com esse tema, o que não é correto. A estratégia brasileira deveria guiar as ações do poder público em todas as matérias relacionadas à inteligência artificial. E não foi isso que a gente viu. Muitos dos eixos que foram apresentados na estratégia muito corretamente não foram refletidos, né, no texto do PL, não foram também pautados, levantados pelos próprios deputados, o que foi um pouco desapontador para a gente, que a gente esperava discutir, principalmente como é que a gente vai preparar o mercado, os profissionais de TI para esse novo marco legal de IA. Esse é um ponto que a estratégia ela traz super bem, ela trabalha, né, a questão da desigualdade econômica que isso pode trazer, enquanto a gente tem empresas muito bem consolidadas no mercado, a gente tem aqui profissionais que precisam, né, desse amparo. Enfim, são pontos, a título de exemplo, que foram apresentados na estratégia, mas que a gente não teve essa discussão na lei, no marco legal. Mas, embora a estratégia ela seja muito bem, ela tenha uma bagagem técnica muito boa, ela é, como a gente já mencionou, apenas um pontapé. Então, existem riscos concretos, a gente esperava ver exemplos de uso de sistemas que não foram apresentados na estratégia, que a gente espera ver num trabalho que vai, né, ser posterior. Então, a estratégia, pelo menos o que a gente tenta acreditar, é que ela não morreu, mas sim que ela vai ser aprofundada com ações, né, mais concretas e específicas. Então, acho que é uma iniciativa muito boa, a gente vê muitas críticas em relação à estratégia, com razão, mas ela foi um documento muito bem elaborado. Então, a própria Unesco, antes de abrir a consulta pública da estratégia, ela elaborou 2 documentos técnicos, cada um com quase 100 páginas. A gente viu que teve um esforço para entregar o melhor material possível no tempo que a gente tinha, né? Enquanto o marco legal da IA, a gente não percebeu esse esforço tão multidisciplinar e multissetorial. Então, apesar de existirem pontos de melhora sim na estratégia, ele deveria ser utilizado como parâmetro para a implementação e discussão do marco legal da IA no Senado. Eu já digo que, na realidade, do ponto de vista da estratégia brasileira, tem 2 grandes legados da estratégia. Eu acho que o primeiro legado da estratégia é que ela faz um diagnóstico, né? Eu acho que todo esse
processo, faz alguns diagnósticos das dificuldades, alguns diagnósticos de alguns pontos em que efetivamente deveria ter um pouquinho maior de atenção. Então, esse que é o primeiro legado, particularmente do que muito bem mencionado pela Ingrid, né, os dois elementos do início dos estudos que deram início à consulta pública, né? Eu acho que o outro elemento de legado é justamente a criação de uma comunidade de discussão com base no que seria a estratégia brasileira, como deveria ser a estruturação da discussão de inteligência artificial no Brasil, né? Eu acho que a estratégia ela traz alinhamentos bastante genéricos e abertos, e esse grupo, né, essa quantidade de pessoas que se vincularam, instituições que se vincularam à discussão da estratégia, são um grande legado que vai discutir justamente como, na prática, essa visão bastante aberta, genérica que aparece na estratégia brasileira pode ser implementada, né? A gente está vendo que uma série de grupos para discutir certos elementos da estratégia estão sendo estruturados dentro de órgãos da administração pública, mas, claro, com uma participação multissetorial, que é muito interessante, né? Então, eu acho que esses dois pontos são os dois grandes legados da estratégia brasileira, assim. E eu só gostaria de dizer um ponto que, efetivamente, eu senti falta da estratégia brasileira. Existem várias coisas que a gente poderia discutir sobre da estratégia, mas eu acho que a maior falta é o grande direcionamento de qual é a identidade brasileira com relação à inteligência artificial, né? Quando a gente fala da estratégia nacional da China, ela disse, nós temos grandes líderes em todas as áreas de inteligência artificial até 2030. Ponto. E dá uma série de elementos de como eles vão chegar lá, né? Com as suas táticas para chegar, com as suas grandes estratégias para chegar nesse elemento de identidade, né? Quando a gente fala da Índia, por exemplo, eles dizem assim, olha, nós somos os grandes produtores, somos os grandes outsourcers do mundo, né? Nós somos o back office, nós somos as grandes garagens do mundo. Então, também no caso de inteligência artificial, nós vamos ser a grande garagem do mundo, nós vamos produzir o máximo possível de inteligência artificial, vai ser nesse momento, para essas situações, para esses elementos. Tá? Na França, por exemplo, a gente vê, olha, vamos utilizar os valores europeus, vamos utilizar o fato de que o Estado francês é um Estado extremamente centralizado, então que tem uma série de dados públicos ali presente, então vamos abrir as portas dos dados públicos, vamos, então, imprimir essa visão de que o Estado pode ter um elemento importante no desenvolvimento de inteligência artificial. E no Brasil? Qual é a grande identidade do Brasil frente à inteligência artificial? Isso teria sido fantástico se a gente tivesse visto que o Brasil talvez não consiga desenvolver inteligência artificial para tudo, mas o Brasil pode e deve desenvolver inteligência artificial, por exemplo, para o agronegócio, para o setor público. Olha o quanto o Brasil já tem de robôs de inteligência artificial dentro do judiciário, tá? E são 60 e estão crescendo no número, né? Quando são relevantes. No sistema financeiro, o Brasil é um grande país que esteve à frente na parte de tecnologia para o sistema financeiro, né? Historicamente, eu posso te contar uma historinha anedótica, assim, né? Que uns anos atrás, eu estava nos Estados Unidos, a primeira vez que eu fui morar lá, e para depositar um cheque, levava 5 dias, gente, para ser descontado o cheque. No Brasil, você depositava num dia e no outro dia já estava. Isso estou falando lá há 13 anos atrás. Tá? Então, a tecnologia para o setor financeiro. Então, o Brasil poderia, pelo menos nesses 3 setores, poderia ter sido a identidade do Brasil de focar aonde eu quero desenvolver a inteligência artificial. Então, o legado da estratégia é, ponto 1, o diagnóstico que foi feito, 2, é o grupo de pessoas que foi formado, e a falta aqui, maior de todas, era a identidade do Brasil frente à tecnologia de inteligência artificial. Perfeito, perfeito. Bom, deixa eu aproveitar antes da gente encerrar o programa, chamar o nosso quadro Entidade de Luta, né? Que é o quadro que a gente apresenta as nossas 48 organizações que compõem a Coalizão Direitos na Rede. Então, Rafael, solta pra gente a entidade de hoje. Oi, pessoal. Aqui quem fala é o Caio Machado, diretor do Instituto Vero. Tenho o prazer enorme em dizer que somos os mais novos integrantes da Coalizão de Direitos na Rede.
Estamos muito felizes em fazer parte dessa iniciativa que há anos tem promovido debates estratégicos para a internet brasileira, especialmente na defesa de direitos no campo digital. Para falar um pouquinho sobre nós, o Instituto Vero foi criado por pesquisadores e comunicadores que têm como compromisso a defesa da democracia, o desenvolvimento da liberdade de expressão no ambiente digital e a construção de soluções para o problema da desinformação. Nossa missão é assegurar o protagonismo da sociedade brasileira no desenvolvimento de uma internet saudável e sustentável para todos nós. Para isso, produzimos pesquisas, conteúdo educacional e campanhas de mobilização. Também acreditamos muito na construção de parcerias para realizar o nosso objetivo. Hoje, contamos com uma rede de comunicadores digitais que nos ajudam a levar pautas importantes em relação aos direitos digitais para a maior quantidade possível de pessoas. Então, convidamos quem escuta o podcast a conhecer melhor o Instituto Vero, acessando o nosso site vero.org.br ou nossas mídias sociais, @veroinstituto. Nesses canais você encontra mais informações sobre os nossos projetos, pesquisas e conteúdos. Em particular, chamo a atenção de vocês para o nosso podcast, O Bug do Milênio, que apresento em conjunto com a Letícia Duarte. Beleza, gente. Obrigado, viu? Foi uma ótima discussão, acho enriquecedora. Tem muitos subsídios aí para a gente pensar. De repente, os senadores podem ouvir ou assistir esse podcast também, seus assessores. E a gente, enquanto coalizão, acho que a gente está mobilizada, né? Vai continuar mobilizado. Imagino que Lapin e ITS também nesse debate sobre regulação de IA. E eu encerro agradecendo a presença de Ingrid. Muito obrigado, viu, Ingrid, pelo seu tempo, pela disposição. E deixo um minutinho aí para as considerações finais. Obrigada, Enio, pelo convite. Obrigada, Christian. Foi uma troca de ideias muito boa. É muito bom a gente sempre estar conversando, né, e ver como as outras organizações estão se posicionando em um tema muito importante, que é a inteligência artificial. E só agradecer a todo mundo que viu até aqui e dizer que o Lapin publicou a nota técnica do PL substitutivo. Vocês podem acessar ou pelo Instagram ou pelo site do Lapin, lapin.org.br. E nosso e-mail está lá, o nosso e-mail de contato do grupo de trabalho. Se vocês tiverem alguma crítica, colaboração, nós vamos adorar ouvir qualquer tipo de contribuição que vocês tenham. Muito obrigada. Obrigado, Ingrid, valeu mesmo. E, Christian, eu também endereço os agradecimentos a você. Valeu, é a sua segunda participação, né? Acho que você participou no Entidade de Luta apresentando o ITS lá atrás, na primeira temporada. E valeu, cara. Obrigado pelo seu tempo também, pela atenção, pela discussão aí, muito bacana. Certamente, Enio, é sempre um prazer estar aqui. E também gostaria de agradecer, então, a você, a CDR, a Ingrid aqui, a todo o pessoal que está nos auxiliando, né? Eu acho que isso é fantástico a gente poder discutir sobre uma das, como eu disse, né? Provavelmente é a grande discussão dos próximos 10, 20, 30 anos da nossa vida, justamente falar sobre inteligência artificial, que é uma tecnologia que ela vai impactar desde do nosso acordar até o nosso dormir, falando por todos os outros momentos da nossa vida. Então, vale muito a gente cuidar e pensar. Se eu pudesse deixar uma mensagem para senadores e senadoras aí do futuro, tomem isso como um momento, um espaço para vocês abrirem as portas do Senado para uma discussão sólida, uma discussão que gere consensos sociais, uma discussão que leve realmente esse PL, esse projeto de lei para algo muito bem consolidado, para um melhor uso responsável, o uso saudável da inteligência artificial, tá? A gente precisa ter essa discussão, a gente precisa ter uma regulamentação dessa tecnologia, mas o melhor é que ela seja positiva, que ela traga o Brasil para uma inovação saudável e responsável, tá? Então, essa seria a minha mensagem final. Lembrar que a gente tem uma questão de inclusão aí muito importante, diversidade ainda mais importante aí. Lembrar que o Brasil ele tem uma oportunidade única
de mostrar para o mundo o quanto ele também pensa muito bem em tecnologia. Ele já fez antes com o Marco Civil da Internet, a gente se posicionou positivamente com a Lei Geral de Proteção de Dados, agora vale a gente também ter uma regulação de inteligência artificial sólida, na medida do histórico importantíssimo do Brasil como um grande regulador de tecnologias de maneira muito bem pensada, sólida e com todos os setores da sociedade participando. Muito obrigado. Era isso aí, gente. Boa sorte e nos vemos nas próximas vezes. Perfeito, Christian, obrigado. Bom, quero agradecer também a Sheila e a Karen, né, que fizeram a nossa interpretação de Libras no episódio que vai ao ar no YouTube. Quem não conhece o nosso YouTube, é Direitos na Rede, né? Pode colocar lá que acha facilmente. E para quem acompanha nos tocadores de podcast, continuem seguindo. A gente tem mais umas 3 ou 4 pautas até o fim do ano muito boas, que já estão sendo trabalhadas com alguns convidados aí que podem surpreender, tá bom? Obrigadão, viu, gente? Valeu pela retomada do nosso podcast e pelo debate sobre regulação do uso de IA. Batalhas Digitais volta em breve. Obrigado. Valeu.